Dá um like! Bom, galera, bem-vindo ao canal do Matemático Guizou mais uma vez. Hoje, atendendo a pedidos aí, vamos resolver o problema de uma galera que tá com problema de PA. Primeiro ano do ensino médio, terceiro bimestre vem PAzinha, né? PAzinha e PGzinha. Mas primeiro vamos na PA, progressão aritmética, tá? Eu separei alguns exercícios aqui, 3 exercícios, pra gente poder ver os conceitos principais. Eu tô mudando um pouco a minha forma de apresentar algumas coisas de matéria. Eu resolvi apresentar algumas coisas mais de forma mais de exercício, né? Pra galera já poder ir praticando, tá? Então, quem já souber alguma coisa de PA aí, quiser tentar fazer, pausa o vídeo, tenta dar uma rabiscada, tá? E aí depois você continua. Valeu? Vamos então agora. Progressão aritmética, tá? O primeiro exercíciozinho que eu quero trabalhar é explicar, vai ser baseado em explicar o que é uma progressão aritmética, né? E além disso, o que é uma progressão aritmética, o termo geral da progressão aritmética, que é o basicão ali. E por algum motivo a minha... Ah, voltou. Eu achei que a minha mesa digital tava zoada. Mas vamos lá. É o seguinte. Calcule o 17º termo de uma PA, cujo primeiro termo é 3 e cuja razão é 5. Então, primeiro tem que explicar o que é uma PA, né? O que é uma progressão aritmética. Progressão aritmética nada mais é do que uma sequência, tá? Uma sequência que o próximo número vai ser sempre o anterior mais um padrãozinho. E esse padrãozinho a gente chama de razão, tá? Por exemplo, 2, 5, 8, vai embora. Qual é o padrãozinho aqui? Do 2 para o 5, a gente soma 3, certo? Do 3 para o 8, a gente soma 3 e eu vou somando 3 e assim por diante. Esse 3 aqui é o que a gente chama de razão. A PA pode ser crescente ou decrescente, tá? Qual é a diferença da crescente para decrescente? É que a decrescente você começa com o maior número e ao invés de você somar, você vai diminuir, tá? Na verdade, povo, você também está somando, tá? Só que diminuir um número, diminuir alguma coisa é somar um negativo, né? Então, dá no mesmo, tá? Mas você pode pensar de maneira mais direta, como se você estivesse diminuindo aí de 3 em 3, se fosse esse caso aqui. E ela pode ser finita, né? Ter início e ter fim, ou pode ser infinita. Quando for infinita, ela vai ter esses 3 pontinhos aqui normalmente, tá? Isso é uma sequência de progressão aritmética, tá? Uma sequência tradicional que aparece bastante aí na nossa matemática, ok? Essa matemática. E aí é o seguinte, como que eu vou resolver esse problema aqui? Esse problema, ele quer descobrir o 17º termo. É como se você fosse colocar em sequência os números, você fosse achar o de posição 17. A gente chama isso de A17, que é o termo da PAA que está na posição 17, certo? Ele quer saber isso aqui. Bom, e ele deu pra gente o primeiro termo, o A1, o primeiro termo a gente chama de A1, tá? A1 é 3. E falou que a razão é 5. A razão na PA a gente chama de R, certo? A gente chama de R, que é 5. O que significa isso? Significa que o primeiro elemento é 3, aí você vai somar mais 5. 3 mais 5, 8. E aí você vai somar mais 5. 8 mais 5. Sempre o anterior mais a razão. Então, 8 mais 5. 9, 10, 11, 12, 13. 13. Aí vamos lá. Mais 5, 18. E assim por diante, até você chegar no A17. Tá? Eu vou fechar ela aqui como se ela tivesse terminado no A17, mas não necessariamente ela termina no A17, ela pode continuar, tá? Aí vem aquela pergunta, professor, eu vou ter que ficar calculando um por um até chegar no 17? Você pode fazer isso, vai dar um trabalho desgraçado, tá? Só que eu não aconselho você usar a fórmula do termo geral, tá? O que é o termo geral? O que acontece? Ó, se você observar aqui, o A1 é 3. O A2, ele no caso aqui é o 8. E o que é o 8? O 8, como eu tinha dito antes, ele é o 3 mais a razão. 3 mais 5. Ou seja, ele é o A1 mais a razão uma vez, certo? Se eu pegar o A3, ele é o quê? Ele é o 13. O que é 13? Ele é o 8 mais 5, certo? Ou você pode escrever isso como sendo o A1, o primeiro elemento, vamos escrever tudo em termos de A1, tá? O primeiro elemento mais 2 vezes a razão. Por que 2 vezes a razão? Eu vou pegar a razão 2 vezes. Eu somei no primeiro, eu somei 2 vezes a razão, né? Por exemplo, 3, eu vou somar 5 uma vez, depois eu vou somar 5 de novo, né? Ou vou somar 10 de uma vez, 2 vezes 5, né? O A4, e a cachorrinha não fica quieta agora, essa hora da noite latindo,
o 4 é o 18. Seria o quê? Seria o 13 mais 5. Se a gente colocar em função do A1, seria o quê? O A1 seria o 3, certo? Seria o 18, seria o 3. Para chegar a 3 para chegar a 18, falta 15. O que é 15? É 3 vezes a nossa razão aqui, que é 5. Se você observar, a gente consegue encontrar um padrão, tá? Um padrão de repetição. O que acontece? O elemento seguinte, se a gente fosse continuar isso aqui fazendo, para tentar achar uma fórmula, né, para o que a gente chama de termo geral, para você achar qualquer elemento, o que tem em comum em todos os elementos que aparecem? O que tem em comum é que todos eles, primeiro, todos eles têm o A1. Todos eles têm o A1. Ó, A1, A1, todos eles têm o A1. Tem o sinal de mais, obviamente, então eu vou somar. E todos eles têm o quê? Tem um número do lado da razão. E eu estou multiplicando a razão. Se você observar, eu estou sempre multiplicando esse número vezes a razão. O problema é, o que é esse número? Se você observar com atenção, esse número, por exemplo, no primeiro aqui, é a razão uma vez. Então eu tenho a razão uma vez, a razão duas vezes, a razão três vezes. Se você observar, olha só, o elemento que eu queria aqui é o 2 e o elemento que apareceu aqui foi o 1. O elemento que eu queria aqui é o 3 e o número que apareceu do lado da razão foi o 2. O elemento que apareceu aqui que eu queria era o 4 e o número que apareceu do lado da razão aqui foi 3. Se você observar, está sempre diminuindo 1. Então, por exemplo, se eu quiser o A5, vai ser o quê? O primeiro elemento, mas está sempre diminuindo 1. Então é o quê? Se aqui é 5, o que tem que aparecer aqui é 1 a menos, 4 vezes a razão. E assim por diante. Tendo isso em mente, você consegue descobrir a fórmula, que é o quê? O elemento qualquer, que eu vou chamar de AN, tá? O elemento qualquer que eu quiser, A10, A11, A12, A17, ao diabo que for, tá? Vai ser o primeiro, mais o elemento que eu quero, a posição que eu quero, menos 1. Então, é a posição que eu quero, menos 1, entre parênteses, tá? Vezes a razão. Se você usar essa ideia, que o exercício tá perguntando pra gente o A17, seria fazer o seguinte: o A17, que é o que eu quero, é o primeiro elemento, mais, aí você vai fazer sempre o elemento anterior, sempre o número anterior. Se aqui é 17, você pega o número que vem antes do 17, desculpa, você pega o número que vem antes do 17, que é o 16. Então 16, e multiplica pela razão. Ou seja, se a gente for observar com os números que o exercício me deu, o A1 é quem? O A1 é 3, certo? O A1 é 3 e a razão vai ser 5. Então eu vou pegar aqui 16 vezes 5. E aí a gente consegue fazer a parada. Aí é só fazer continha, tá? Não tem muito segredo não. Então é só fazer lá 16 vezes 5. 5 vezes 6 vai dar 30, sobe 3, né? Desce 0, sobe 3. 5 vezes 1 dá 5, com mais 3 subiu, dá 80. E aí, ou seja, o meu A16... Por que eu coloquei 13 aqui, velho? Caraca, tô louco, mano. Aqui não é 13 não, aqui é 17. Sempre que eu coloquei 13 aqui, tô louco, tá? Então aqui é o A17. Então o meu A17, ele é igual a 3 mais 80. Ou seja, o meu elemento é o elemento 83. Você pode fazer contando na mão, mas vai demorar só um cacete, né? Eu não aconselho você fazer isso. Você pode fazer, mas vai demorar muito, tá? Então vai direto. Então, qual que é a fórmula do nosso termo geral? A fórmula do nosso termo geral é essa aqui, ó. Essa fórmula vai resolver grande parte dos exercícios, tá? De PA, ok? Vamos para o exercício 2. Então, vamos lá. Questão 2 aqui que eu separei aqui. Os ganhos de uma empresa ao decorrer do ano foram de R$800 mil no primeiro mês. E a cada mês houve um aumento de 15 mil em relação ao mês anterior. Então vamos lá. Primeiro a grana aqui é 800 mil. Depois está acrescentando mais 15 mil. Então eu tenho aqui 815 mil, certo? 815 mil. Depois, mais 15 mil. 830 e assim por diante, tá? Lembrando que a gente tem aqui o quê? Até chegar, sei lá, em dezembro, né? Por exemplo, a gente tem aqui A1, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Caso essa tendência seja mantida, ou seja, 15, 15, 15, 15, 15, todos os meses, o lucro mensal dessa empresa, o lucro mensal, então ela quer especificamente no mês de dezembro, será de, então o que ela está perguntando aqui? Está perguntando o A12, a questão está perguntando quem é o A12. Bom, se a gente observar aqui
o nosso AN, o nosso termo geral, a gente sabe que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Se a gente colocar aqui os números, a gente vai encontrar o A12, que é o dezembro, vai ser igual ao quê? Igual a 800 mil mais 12 menos 1, certo? Vai dar 11 vezes a razão. Opa, e a razão é 15, certo? 15 mil. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar esses dois aqui. Então, vai fazer 15 vezes 11, depois a gente coloca os zeros. 1 vezes 5 dá 5, vezes 1 dá 1. Pulou uma casa, 1 vezes 5 dá 5, vezes 1 dá 1. Aqui vai ficar 5, 6, 1. Ou seja, nosso A12 vai ficar 800, certo? 800 mil mais 165, aí coloca os zeros, 1000. Ou seja, o nosso A12, em dezembro, o lucro mensal dele da empresa vai ser de quanto? 965 mil. Ou seja, a letra D. Matamos aí, povo, ok? E aí vamos para terceira questão que a gente pode utilizar os conceitos de PA, tá? Uma questão do Enem de 2018. A prefeitura de um pequeno município no interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Ok. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros dela. Então a praça é o marco zero. Passou 80 metros, coloquei lá o primeiro poste, né? O segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente. Ou seja, nosso primeiro elemento é 80. A gente pode considerar o nosso primeiro elemento, acho que 0, mas não vamos considerar o 80, que é o primeiro poste, tá? A 80 metros. Então depois 120, depois colocou, perdão, 100, depois 120 e assim por diante, certo? A nossa razão aqui é 20, certo? O nosso A1 é 80. Vamos lá. Sucessivamente até sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380. Então, o último poste aqui, ó, é 1.380. Tá? Esse é o último poste que foi colocado. O que é esse 1.380? É 1.380 metros da praça. Então, o primeiro poste está a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros da praça e assim por diante. Tá? Posição 100, posição 120, como se fosse isso. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, 8 mil reais para cada poste, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... O que a questão está pedindo aqui? Ela está pedindo quanto que ela vai gastar em todos os postes. Em todos os postes, se eu somar tudo, tá? Se ela gasta 8 mil para cada poste. Para saber isso, eu preciso saber quantos postes tem aqui. Ou seja, do 80 até o 1380, quantos postes tem? Em outras palavras, eu quero saber qual é a posição desse cara. Qual é o N desse cara? Ele quer saber esse aqui, ó, qual é a posição dele. Porque o último elemento que eu quero vai ser justamente a quantidade de elementos que eu tenho até chegar nele. Tá? Por exemplo, se ele for o 10, significa que antes dele eu tenho 9 postes e com ele 10. E assim por diante. Então eu quero saber nesse caso aqui o N. Esse tipo de questão você vai fazer assim. Você pega a fórmula do termo geral, A1 mais N menos 1, ok? Vezes a razão. E aí é o seguinte, você sabe que o primeiro elemento, o seu AN, você sabe que o primeiro elemento é 80. Tava perdido aqui. Esse N-1 eu não posso mudar ele, porque justamente eu quero descobrir o N. Eu não sei quanto que ele vale. Então eu vou ter que repetir isso aqui, N-1. Tá? E a razão está indo de 20 em 20. E o que acontece? Se eu fizer essa conta aqui, eu quero chegar no último elemento. E o último elemento que eu quero é o 1380. Então, tudo isso tem que ser igual a 1380. E aí eu tenho que agora resolver isso aí. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a distributiva. Ó. Você pode jogar para o outro lado dividindo depois que você jogar o 80. Vamos fazer a distributiva, vai. 20 vezes... Tá, vou fazer do jeito mais fácil, vai. Mais preguiçoso possível, vamos. Vamos fazer aqui, ó. Vezes 20... Passa o 80 para o outro lado, vai ficar 1380. O 80 positivo vem negativo, certo? E aí fica 1300. E aí é o seguinte, esse 20 aqui, ó, ele tá multiplicando. Você pode passar ele para o outro lado dividindo. Professor, mas não tem que fazer a distributiva? Você pode fazer a distributiva ou pode passar o 20 de uma vez. Vamos passar o 20 de uma vez. Aqui vai dividir por 20, ó. Então aqui vai ficar N menos 1
certo? Então vai ficar N igual a... Cortei um zero aqui, ó. Vai ficar 130 dividido para 2. Vamos lá, 130 dividido para 2. 1 não dá, pega o 13. 13 dividido para 2, 2 vezes 6 dá 12. Sobra 1, baixa o 0. 10 dividido para 2 dá 5, 65. Sobra 0, não tem mais nada para baixar. Aí é o seguinte, fica 65. Só que aí, se a gente observar aqui, ó, esse 1 tá negativo. Vou jogar ele para o outro lado também. E ele vai ficar mais 1. Ou seja, vai ficar 66. O que significa esse 66? A posição do 1380, o último poste que está a 1380 metros, ele é o poste de número 66. Eu tenho 66 postes. E se a gente ler aqui, ó, a prefeitura pode pagar no máximo 8 mil por poste. Ou seja, eu vou ter que pegar 8 mil e multiplicar por 66. Truquezinho aqui, ó. Essa conta vai ficar mais fácil se você fizer assim, ó. Multiplica por 8, depois tu coloca os zeros. Tá muito mais fácil. 8 vezes 6 dá 48. Desce o 8, sobe 4. 8 vezes 6 dá 48. Com mais 4 que subiu, 49, 50, 51, 52. 52. Certo? Só que aí tem 0, 0, 0. Então 0, 0, 0. Ou seja, quanto de grana que a prefeitura vai ter que gastar? 528 mil reais. Letra C. Então, vou ver o seguinte. Decidi aqui fazer mais uma questão, tá? Para poder fazer um complemento dessa matéria. Cara, essa questão aqui tem cara de questão que o professor cobraria em prova. Porque ela fala sobre um crescimento de passagens aéreas e tal. Isso aqui tem cara de questão que o professor cobraria em prova, tá? Uma questão do Enem aqui, ó. Vamos lá. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, já vamos anotando já e montando o PA, né? Em janeiro foram 33 mil. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Certo? E aí ele falou pra gente, vou colocar um pontinho aqui só pra... Não precisa não, vai, deixa assim mesmo. Esse padrão de crescimento manteve-se nos meses subsequentes, ou seja, o padrão foi crescendo do mesmo jeito. Se você observar quanto que aumentou daqui para cá. Para saber isso, pessoal, você pega o elemento para onde você está indo e diminui o elemento anterior, tá? Você pode fazer uma conta de menos, caso você não consiga perceber direto, tá? Se você fizer aqui 34.500 menos 33 mil, tá aumentando 1.500. Tá aumentando de 1.500. Então isso aqui é uma PA crescente, porque ela tá aumentando de 1.500 em 1.500, ok? Aí é o seguinte, então a gente já sabe que a nossa razão aqui é 1.500 e o nosso A1 é 33 mil, certo? Aí beleza. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho? Em julho. Julho é o seguinte, ele quer que você faça isso aqui até chegar no A7. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. É isso mesmo. Mês 7. Então ele quer que você ache o A7. O que você vai fazer? A7 é igual a... Se você usar o termo geral, né? AN igual a A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Quem que é o nosso A1 aqui? O nosso A1 aqui é o nosso 33 mil. Então isso aqui vai ficar 33 mil. Isso aqui fica N menos 1, ou seja, é o 7, vai ficar 7 menos 1, 6. Mais 6 vezes a razão, que é 1.500. E aí, continha de padaria, tá? 15 vezes 6 vai dar 30, sobe 3. 6 vezes 1, 6 com mais 3 subiu 9. Então, aqui dá 90, 0, 0, certo? Dá 9 mil. E aí, somo aqui 33 mil. E eu somando agora 9 mil mais... 33 mil mais 9 mil. 33 mil, 2, 3, mais 9 mil. Quanto que vai dar isso? 0, 0. Nossa, que zero feio da desgraça, velho. 0, 0, 0. 9 mais 3 dá 12, desce o 2, sobe 1. 3 mais 1, 42. Ou seja, a empresa vai ter vendido 42 mil passagens. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, indica pros amigos aí, tá? Tamo junto e valeu. Se vocês quiserem mais aulas sobre PA, propriedades de PA, dos N termos de uma PA, manda mensagem aí, tá? Manda mensagem aí, deixa nos comentários aí, dá engajamento no vídeo. Valeu. Deixa o like. Valeu!